Maria Santíssima e a São José providenciai, né? Irmãos, hoje vamos dar continuidade à aula, né? Que a primeira aula nós demos início à concepção, né? Como funciona a concepção na vida do casal, né? Na vida da mulher, né? Na segunda aula nós falamos a respeito dos concepção e os métodos anticoncepcionais, né? O que eles são capazes de fazer e o risco, né? Que esses medicamentos fazem à saúde da mulher e que esse método dos anticoncepcionais é um medicamento abortivo, né? Como eu falei na segunda aula. Hoje nós iremos dar continuidade à terceira aula, né? Terceira aula que se chama Concepção e o método de ovulação Billings, né? Se lembra, quem assistiu às aulas anteriores, se lembra que na terceira aula eu ia falar a respeito desse método, né? Pois é, e chegou o grande dia, graças a Deus, né? E espero que eu possa esclarecer para vocês sobre esse método, né? Que eu digo que o que eu vou apresentar aqui para vocês é um método bem complexo, mas se aprendendo, ele é um método muito eficaz e muito prático, né? Muito fácil de se utilizar esse método, né? Vamos lá, né? Vamos dar início. Vamos falar um pouco do contexto histórico, né? Quem foi que inventou esse método, né? Esse método de ovulação, Billings, né? Que foi quem inventou. Desde 1960, quando começou a revolução sexual, né? Onde até 1960 os canais de pornografia, né? As pornografias estavam muito ascendente, né? Estavam muito em crescimento naquela época. E em 1960 se deu também o tempo da produção dos anticoncepcionais, né? Os primeiros anticoncepcionais foram inventados em 1960, né? Nos Estados Unidos, né? E quando ele foi introduzido dentro do mercado, esses anticoncepcionais, eles praticamente funcionavam, né? Mas ele causava muitos efeitos colaterais, né, na mulher. Um dos efeitos era o alto peso, né? A mulher ficava muito irritada e vinha também outras complicações como excesso de sangramentos, né, no período do ciclo menstrual. E houve um monte de complicações através desse método de anticoncepcionais, né? E quem criou esse método é o chamado Dr. John Billings, né? E a sua esposa Evelyn Billings. Eles foram um médico que não era um médico dessa área da ginecologia, né? A área que estuda a anatomia da reprodução, reprodutória, né? Que estuda o ginecologista, né? Em si. Eles não eram, mas muitas mulheres procuravam ajuda, porque esses anticoncepcionais que eles estavam usando, que a mulher estava usando, eram os métodos que estavam causando muitas complicações na saúde da mulher, né? E o Dr. Billings, que não é um doutor na área, mas esse Dr. Billings, ele pegou, né? Ele pegou esses casos dessas mulheres que se queixavam dos anticoncepcionais e ficou analisando, né? Estudando, se aprofundando sobre esse método natural, né? Que é o método de ovulação Billings, que futuramente, em 1953, ele deu um nome de método de ovulação Billings, né? E esse método, ele é baseado através da mucosa, através
da vulva, né, das observações da mucosa através da vulva, que fica na parte interna da vagina da mulher, né, que se chama essas glândulas, né, as glândulas ao redor. Foi através dessas observações do muco que fica na glândula que ele percebeu qual era o período fértil e o período infértil da mulher, né? Como diz esse contexto histórico, né? Aí vamos dar continuidade, né? Vamos falar sobre a anatomia reprodutiva da mulher, né? Ou seja, o órgão da mulher, ela é dado as duas trompas uterinas, né? Tem 2 ovários e entre o útero, né, tem um endométrico, né, onde o ovo fertilizado se concentra, né, ali para ser ali fecundado, né, no endométrio. Tem a cervix, né, que é tipo um tampão, né, um tampãozinho que é a entrada aonde o espermatozoide entra, né, e é utilizado também para as outras funções do órgão produtor da mulher. Tem a bolsa de Ishal e tem a vulva, né, que a gente tem que se focar muito nessa vulva, né, que é onde se sente o muco, né. É aí que a gente vai se focar mais aqui nesse vídeo. Como funciona esse método? Vamos lá, né? O que eu vou apresentar, como eu vinha falando, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco do que esse método nos traz, né? Eu vou passar por cima, vou apresentar para vocês como esse método. Esse método funciona através das observações da mucosa que se verifica na vulva. Ou seja, a mulher ela tem um círculo, né? Que começa, ela tem um círculo de menstruação, né? Ela tem um círculo, né? Ela tem 30 dias de círculos, né? Menstrual, né? Ou seja, durante esse período, a mulher ela vai fazer essas observações através da vulva, né? Vai fazer essas observações para se perceber como é que está a vulva, né? Se ela está pegajosa, se ela está pegajosa transparente, se ela está pegajosa como se fosse um fio, né? Quando a gente puxar assim e sai um fio. Aí a mulher ela vai ter esse trabalho todo dia, diariamente. Ela vai ter observar o processo e como é que tá a parte da vulva, né? E fazer as anotações, né? Como eu vou falar posteriormente, essas observações. Como é essa parte das observações que a mulher tem que fazer, né? Eu separei aqui algumas coisas para falar para vocês a respeito dessas partes, né? Olha, tem a fase pré-ovulatória, né? Que se quer dizer, logo após o término da menstruação, inicia-se uma fase seca, quando o muco surge, é esbranquiçado, opaco e pegajoso, né? É exatamente aquela fase nos primeiros dias pós-menstruação, né? Que é aquela fase onde o muco ela vai estar em processo, né? Da mucosa, né? Ela vai estar em um processo, né? Que quem tem um círculo normal, esse processo se dá através dessa observação, e esse processo se dá nos primeiros dias após a menstruação. Esse período ele é um período que a mulher vai estar em fecho, né? Que vai estar um período seco, e a partir de alguns dias esse muco que antes era contínuo, né? Vai se tornar um muco que era seco, né? E vai se tornar um muco que é
recorrente, né? Um muco mais pegajoso, transparente, né? E esbranquiçado e opaco, né? Que é a fase pré-ovulatória, que é antes, né? Aí tem a fase ovulatória. À medida que o círculo vai avançando, o muco vai se tornando mais elástico e lubrificante, até que se torna semelhante a uma clara de ovo. Claro, transparente e escorregadio. Nessa fase, o muco, quando esticado, forma um fio, né? Ou seja, a mulher, quando ela vai fazer essas observações na vulva, ela vai perceber que no círculo normal que essa mucosa ela vai estar como se fosse um fio, né? Um fio, né? E essa sensação é de lubrificação produzida por esse muco, que indica que a mulher está no período fértil, né? Ou seja, até como a mulher ela tem um período de 5, né? 5 tem uns tem um período de um mês, né? De círculo, né? Através até o 16º dia, que é o 16º dia, não, 15º dia, que é o tempo onde a mulher vai ter o ápice, né, que é chamada a fase propícia que a mulher vai ter, que a mulher vai soltar o óvulo, né, para ficar na trompa de Falópio para ser fecundada pelo espermatozoide, né. Ou seja, ela tem 5 dias, né, do 10º dia até o 15º dia, né, ela tem esses 5 períodos dias, né, desses períodos que ela vai estar numa fase onde a mucosa vai estar se transformando, se tornando um muco mais pegajoso em forma de fio, né? Ou seja, durante esse período, até o décimo dia, para quem não quer engravidar, não se aconselha a ter relações, porque o período de de se ter um bebê é muito grande, né? Porque é um período que a mucosa vai estar em transformação, né? Ou seja, essa mucosa estando em transformação, o espermatozoide vai entrar mais fácil para entrar para a direção do óvulo, né? E fecundá-lo ali, né? É nesse período que essa mucosa, quando ela se torna assim, ela se torna mais fácil, né? E dá mais vida também o espermatozoide na vagina da mulher, que vai se dar em o caminho, né, para até a tampa de Falópio para se fecundar com o óvulo ali, né. Aí tem a partir desse ápice, né, que é o tempo onde a mulher vai soltar o óvulo, né, no 15º dia, se aconselha também através desse método que a partir até o 18º dia, depois do ápice, é aconselhado que a mulher, ela nesses 3 períodos, né, não tenha relação também, porque a possibilidade de ter após o ápice ter um filho é grande, porque nessa fase do décimo dia até o 15º dia ela está entrando em um processo de ovulação.